amigo de muitos anos, pastor Carlos Alberto de Barros Antunes. Vamos recebê-lo? Vamos. Vamos recebê-lo aqui entre nós? É, amigão. Ei, Antunes querido. Esse é de quem eu sempre estou falando aqui. Quando eu falo no meu GD do período que eu mais aprendi, mais cresci, mais amadureci no ensino das Escrituras, foi através da vida dele. Eram manhãs memoráveis. A comunidade sede tinha o privilégio de ter o pastor Carlos Alberto e o pastor Antunes. Os dois se dedicavam ao ensino da palavra. E de lá surgiram muitos pastores que hoje estão nas nossas comunidades, inclusive eu, né, amigo? E hoje o Antunes vem para coroar este tempo aqui, em que esta comunidade vem se desenvolvendo, crescendo. Ele vem para conhecer também você. Quantos nunca ouviram ou não tiveram contato com o pastor Antunes? Levante as mãos. Quantos não conheciam o pastor Antunes? Olha, há um grupo aqui. Quantos já conheciam o pastor Antunes? Olha só, Antunes, o povo te conhece aqui. Pastor Antunes é quem iniciou esta comunidade, quando era um grupo familiar, aqui no Chora Menino. Ele dizia para mim há pouco, há mais de 40 anos atrás, eu e a minha esposa vínhamos aqui para reunir com um grupo, aqui no Chora Menino, e depois então surgiu a Comunidade da Graça do Imirim, que hoje temos chamado de Comunidade da Graça Zona Norte. Então, há um legado, há uma semente deixada neste lugar, e hoje eu vou ter o privilégio com você de saborear. Hoje você vai aprender o que é conhecer as Escrituras. Dê um cutucão aí do seu lado e fala, você vai beber. Hoje você vai beber. Você está acostumado com um pastorzinho meia boca, Valmir, hoje você vai receber uma palavra poderosa que vem do trono de Deus através do meu amigo. E eu quero pedir à esposa, Vandinha, fica de pé, pastora Wanda, vamos receber a pastora Wanda, vamos. Querida, amada, preciosa. Amigas inseparáveis, né? Wanda e a Nádia estão sempre juntas no Projeto Mãe, são amigas de aliança. É assim que nós somos. Aliás, todas as vezes que eu apresento os meus amigos, é assim que eu os apresento. Somos amigos, pastores, porém amigos. Estenda suas mãos aqui em direção ao pastor Antunes. Ore por ele agora, levante a sua voz. Peça ao Senhor para falar com você através da vida dele. Obrigado, Senhor, por trazer o meu amigo, teu filho, pastor da nossa comunidade, na plenitude do teu Espírito. Em nome de Jesus. Quando abrir sua boca, ele falará de ti. Nós seremos edificados. E tu, Senhor Jesus, será exaltado mais uma vez neste lugar. Te agradecemos pelo privilégio de nos sentarmos à mesa para recebermos o alimento da tua palavra. Fala conosco, ensina-nos, e Espírito Santo de Deus, encontre em cada um de nós uma terra, um solo desejoso de receber a boa semente, a divina semente, pois a tua palavra, Senhor, diz que não volta vazia. Fará isto nesta noite e muito mais, no nome de Jesus, amém. Vamos abraçar mais uma vez o pastor Antunes. Depois eu volto para ministrar a ceia.
Graça e paz, meus amigos. Uma alegria muito grande voltar a esta comunidade depois de tantos anos e ver as lindas modificações que foram feitas não só na estrutura do prédio, mas na vida espiritual desta comunidade. Deus tem dado graça ao Valmir e à Nádia para estarem aqui com vocês, compartilhando a vida deles, a experiência deles a favor de vocês. Então, só conhecemos uma parte das mudanças que foram feitas aqui neste lado, e depois nós vamos conhecer o restante. Eu me alegro muito, estou muito feliz de ver esta comunidade cheia de pessoas e de pessoas comprometidas com a nossa visão, com os nossos desafios, e tenho certeza que essa comunidade vai prosperar grandemente em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, meus amados, eu queria convidar vocês a abrirem as Escrituras no Evangelho de São Lucas, capítulo 9. É a palavra que Deus pôs no meu coração para repartir com vocês nesta noite. Lucas, capítulo 9, versículo 28. É o evento da transfiguração de Jesus Cristo. E aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu ao monte a orar. Estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. E eis que estavam falando com ele 2 varões que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando despertaram, viram a sua glória, e aqueles 2 varões que estavam com ele. E aconteceu que, quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que não estejamos aqui, que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. E dizendo ele isso, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só, e eles calaram-se, e por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Amém, irmãos? Agora, antes de iniciarmos a mensagem sobre este evento, quero que você leia o verso que antecede toda esta cena em Lucas 9, 27. Quando Jesus diz: Em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. Esse assunto do reino de Deus é apaixonante. O pastor Valmir me disse que ele estava
falando sobre este assunto com vocês. Então, meus amados, a transfiguração de Jesus é uma manifestação inequívoca do reino de Deus. Jesus ali, por breves momentos, mostrou toda a glória que ele tinha antes de ele deixar os céus, se encarnar e vir a este mundo para morrer na cruz e nos salvar. E notem que isto aconteceu enquanto ele orava. A oração é o ponto de contato nosso com as maravilhas do reino de Deus. É quando nós oramos e clamamos e buscamos ao nosso Deus, é que muitas vezes as cortinas se abrem e nós podemos ver as maravilhas do reino de Deus através de revelações da palavra, através de sonhos, de visões, de percepções do mundo espiritual. Jesus subiu aquele monte para orar, e estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto. E outros evangelhos dizem que o seu rosto brilhava mais do que o sol. É um verdadeiro espetáculo, uma coisa linda. Eu amo muito esta passagem da transfiguração de Jesus Cristo, porque ali Jesus mostra visivelmente para 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, a sua glória, a glória que ele tinha com o Pai antes de se encarnar, antes de esvaziar-se da sua glória e vir aqui na terra para morrer por nós. E então, meus amados, a oração de Jesus é o ponto de contato para abrir essas cortinas e vermos cenas maravilhosas do reino de Deus. Na vida da comunidade, na vida da nossa célula. Este é o nosso ponto de contato com as grandezas do reino, porque a palavra de Deus nos diz em Hebreus, capítulo 12. Abra comigo lá, livro de Hebreus, capítulo 12. A palavra de Deus nos declara que nós chegamos, nós nos aproximamos, nós estamos muito perto de uma série de coisas tremendas, celestiais. E a palavra de Deus então diz-nos em Hebreus 12, 22, mas chegastes ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia, a igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Meus amados, nós chegamos, estamos muito próximos. A transfiguração de Jesus e o surgimento de Moisés e Elias
falando com Cristo ali sobre a sua morte em Jerusalém, mostra que os céus acompanham muito de perto o que está acontecendo aqui na terra. Nós não podemos ver, mas aqui nesse ambiente há anjos de Deus. Há a presença do Espírito Santo operando em nossos corações. Nós chegamos ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Para nós entrarmos nessas realidades, é a coisa mais rápida que pode acontecer. Como Jesus estava ali no monte e de repente surgiu toda aquela glória. Para você, para mim, nós podemos ter acesso a estas coisas pela oração, pela fé. Jesus, várias vezes, ele demonstrou o poder da oração. E nesta situação, ele mais uma vez demonstra, quando ele estava orando, enquanto ele estava orando, começou a acontecer aquele milagre extraordinário. Seu rosto brilhava mais do que o sol, suas vestes mais brancas do que qualquer tintureiro jamais poderia branquejar uma roupa. Resplandecente, um branco cintilante, resplandecente, maravilhoso. E apareceram Moisés e Elias, falando com ele, falando sobre a sua partida para Jerusalém, sobre a sua morte. Moisés e Elias, representando a lei e os profetas. Dois homens que tiveram experiências extraordinárias com Deus. Moisés teve aquele encontro com Deus no Monte Sinai, quando as trombetas tocavam tão forte que a terra tremia. E Moisés subiu aquela montanha e ficou 40 dias e 40 noites a sós com Deus, ouvindo a voz de Deus, recebendo a lei para o povo de Israel. E Elias, meus amados, foi aquele homem tremendo em oração, que decretou que os céus não dariam chuva enquanto ele não desse a palavra de Deus para o povo de Israel, e que levou à morte 450 profetas de Baal no alto do Monte Carmelo, e depois caminhou 40 dias com Deus para ouvir uma mensagem especial do Senhor, para dar sequência ao seu ministério, que terminou gloriosamente. Cavalos, carros de fogo vieram buscar Elias, e ele foi arrebatado vivo para os céus. Esses dois homens tremendos de Deus apareceram para falar com Jesus sobre sua ida a Jerusalém para morrer, porque a morte de Cristo na cruz do Calvário é o coração do Evangelho, é o centro da Bíblia. Por isso Paulo dizia: eu não quis saber de pregar outra coisa entre vós, a não ser Cristo e este crucificado. Porque lá na cruz do Calvário, Jesus aniquilou o pecado, aniquilou Satanás. Jesus esmagou a serpente. Jesus despojou principados e potestades e os expôs publicamente ao desprezo. Jesus crucificou o nosso velho homem. Jesus levou sobre si todas as nossas maldições. Louvado seja o nome do Senhor. Então esse fato foi tremendo,
foi uma demonstração clara e visível do reino de Deus. O reino de Deus, primeiramente, ele vem de maneira invisível ao nosso coração. Quando nós nascemos de novo, nós entramos no reino de Deus. O que é o reino de Deus? É onde Deus é o governador absoluto, é o Senhor soberano, que reina e governa. Quando o reino de Deus está em nossas vidas, ele governa nossas emoções, governa nossos pensamentos, nossas palavras, governa nosso dinheiro, governa nossa família. Tudo é governado pelo Espírito Santo de Deus. Porque Paulo, escrevendo aos Romanos 14, 17, ele diz: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas alegria, justiça e paz no Espírito Santo. Quando você nasce de novo, nasce da palavra e do Espírito, você entra para viver no domínio do Espírito Santo. Dentro de você, o Espírito vem te encher, vem te possuir, vem habitar em você, e o reino de Deus está em você. Mas isto não é visível aos olhos humanos. Mas quando nós oramos, nós temos condições de trazer visibilidade ao reino de Deus, por alguma obra, por algum ministério, por algum dom, por alguma experiência clara que o Senhor nos dá. Jesus, quando ele orava, sempre aconteciam coisas tremendas. Em Lucas 3, 21, estando ele orando, os céus se abriram e o Espírito desceu sobre ele. Lá no Rio Jordão, e João Batista ouviu uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, no qual eu tenho todo o prazer. Depois, em Marcos 1, 35 a 39, Jesus se retira. Depois de um dia de muitos milagres, ele se retira para orar em lugares isolados, e de madrugada ele se levanta para orar. E quando Pedro e os outros o encontram, ele diz: agora nós vamos às demais cidades de Israel para pregar o Evangelho, curar os seus enfermos. Então, como fruto daquele tempo de oração com o Pai, veio a decisão de Jesus de fazer a sua primeira viagem evangelística. Em Lucas 6, 12 a 16, ele ora a noite inteira, e no outro dia de manhã, ele escolhe os 12 apóstolos. Em Mateus 14, 22 a 25, ele envia os discípulos na frente no barco, e ele fica orando em terra até a 4ª vigília da noite. E quando ele se levanta daquele lugar de oração, ele anda sobre as águas. E vai andando sobre as águas até encontrar o barco dos discípulos. Aqui em Lucas 9, 28 em diante, ele está orando e se transfigura e mostra a glória que ele tinha. E em Lucas 22, 39 a 46, é a oração mais difícil de Jesus, quando ele está agoniado, ele está prestes a ir para a cruz. Sua alma está envolta numa tristeza que ele mesmo disse, uma tristeza mortal. E em agonia, ele orava, e um anjo foi enviado dos céus para confortá-lo, porque os seus 3 amigos estavam bêbados de sono e não puderam confortar ao Senhor Jesus Cristo. Então, meus amados, são evidências claras que nós temos uma porta
que pode se abrir para nós das maravilhas do reino de Deus. Vocês chegaram ao Monte Sião, a cidade santa, Jerusalém celestial. Vocês chegaram a incontáveis hostes de anjos. Vocês chegaram à igreja dos primogênitos, ao Espírito dos justos aperfeiçoados e a Jesus, o mediador de uma nova aliança. Todas estas realidades estão ao nosso alcance quando nós nos dedicamos à oração. A oração, meus amados, é a ferramenta, é um instrumento que abre as portas do reino de Deus no sentido visível para nós, para a igreja, para você, para a sua vida. Nesse mesmo lugar, eu tive duas experiências notáveis, onde pudemos ver o reino de Deus. Aqui nem sei onde mais ficava um salãozinho aqui, enfiado aqui embaixo. Uma sexta-feira à noite, eu tinha um grupo de oração, de guerra espiritual, que era eu, o pastor Ademar, pastor Pasquale, e mais 2 obreiros de Vila Carrão. E nós orávamos toda sexta-feira, nós jejuávamos e orávamos toda sexta-feira contra as obras do diabo, contra as fortalezas de Satanás, contra demônios, principados e potestades. E nós viemos aqui numa sexta-feira, no início do ano de 1986, há 32 anos atrás. E estávamos orando, e aquele fervor, e aquela gritaria santa, não é? A gente veio aqui porque a gente orava lá em Vila Carrão, mas os vizinhos começaram a reclamar e a liderança pediu que a gente não fizesse aquelas reuniões lá. Então nós viemos enfiar-nos aqui nesse buraquinho aqui. E numa determinada hora, o Espírito de Deus falou comigo, disse: profetiza contra o carnaval. Eu ouvi aquela voz, mas não estava pensando em carnaval, coisa nenhuma, e não dei bola e continuei orando, mas a voz voltou mais forte ainda. Profetiza contra o carnaval. Eu parei e dei atenção àquilo e chamei os meus amigos, fiz com que eles parassem de orar e disse a eles: o Espírito está nos mandando profetizar contra o carnaval. Vamos profetizar. E começamos a profetizar que naquele ano o carnaval seria uma derrota completa. E terminou a vigília, fomos para casa e o Espírito falou ao meu coração, aqui ainda quando nós estávamos orando, que a palavra que deveríamos profetizar era confusão. Confusão naquele carnaval. E houve uma grande confusão. Depois nós fomos orar lá na Avenida Tiradentes, que era lá naquela época que não tinha o sambódromo, aqui em São Paulo, era o desfile de carnaval lá. Nós fomos um dia antes de começar o carnaval, fomos lá, mais ou menos à meia-noite, orar e profetizar confusão e muita chuva naquele carnaval. E vocês não sabem, meus irmãos, mas naquele ano o carnaval foi um maior fracasso da história de todos os carnavais de São Paulo. Eu tenho jornais até hoje que dão a notícia, e a primeira notícia que veio no estado de São Paulo
foi esta: carnaval começa com muita confusão. Porque deu confusão na hora de vender os bilhetes, deu confusão para as escolas de samba desfilarem, carros se quebraram, afundaram na lama, e acabou com confusão também na hora de definir qual escola vencedora. Deu um pau tremendo, não foi feita a apuração, foram lá todos para o quartel Tobias de Aguiar, da Polícia Militar, e a palavra final dos jornais: carnaval acaba com confusão. Glória a Deus. Glória a Deus. E a segunda experiência foi quando nós tínhamos reuniões de oração logo cedinho com os obreiros, e depois que todos tinham ido embora, eu fiquei sozinho aqui neste lugar, orando a Deus, e de repente, meus amados, o Espírito Santo veio sobre mim e começou a me mostrar quão doce Jesus era. Começou a me mostrar, eu não estava pedindo no nada, quão doce Jesus era. E aquilo foi tão forte no meu coração, que eu sou difícil de chorar, mas eu não aguentava. As lágrimas desciam dos meus olhos sem eu poder segurá-las. E isto foi por vários minutos, o Espírito me mostrando quão doce Jesus é, a doçura de Cristo. Não dá para comentar com palavras, meus amados. É uma impressão fantástica que o Espírito colocou no meu coração sobre como Jesus é doce. Muito mais doce do que o mel. Muito mais doce do que o mel é o nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E então, meus irmãos, Jesus se transfigura diante de Pedro, Tiago e João. Pedro fica tão aturdido que não sabe o que falar. Quando eles acordaram e viram aquela cena, Pedro disse: façamos, Senhor, 3 cabanas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Mas ele não sabia o que ele estava falando. E foi outra bola fora de Pedro, tremenda bola fora. Porque era mais uma proposta que Pedro fazia para que Jesus não fosse para a cruz. Vocês já pensaram nisso? Ele tinha feito uns dias atrás, quando ele disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne nem o sangue quem te revelou, mas foi meu Pai que está nos céus. Depois, quando Jesus começou a falar da sua partida, dos seus sofrimentos, da sua morte e ressurreição em Jerusalém, ele se sentiu muito autorizado a dizer para Jesus: não, Senhor, não vai te suceder nada disto. Senhor, se poupe. Não vai acontecer isto. Jesus disse: para trás de mim, Satanás. O mesmo Jesus que havia dito para ele: não foi a carne nem o sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Ele disse: para trás de mim, Satanás. Jesus recusou terminantemente aquela proposta de Pedro. E agora Pedro de novo falando para Jesus:
não tem cruz. Vamos ficar aqui. Gostoso ele, né? Muito legal o que ele propôs. Nós estaríamos ferrados para sempre. Mas veio uma voz do céu, uma nuvem desceu sobre eles. E a voz disse: este é o meu filho amado, a ele ouvi. E Pedro foi repreendido pelo próprio Pai. E ele conta isto lá em 2 Pedro. Ele conta essa experiência lá em 2 Pedro, capítulo 1. Eu gosto demais desse testemunho de Pedro. Gosto demais. Porque mata todas as possibilidades de dizer que Jesus Cristo é uma lenda, é um mito, é uma história inventada por homens. Olha o que Pedro diz. Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas. Não vos fizemos saber sobre a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas. Nós não compusemos a história de Jesus. Nós não inventamos a história de Jesus. Mas nós mesmos vimos a sua majestade. Aleluia! Nós vimos, eu vi, meninos. Eu estava lá, eu vi com estes olhos a majestade de Jesus Cristo. Versículo 17. Porquanto ele recebeu de Deus, Pai, honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem tenho me comprazido. Então, Pedro diz: e ouvimos esta voz, dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Diga aleluia. É o testemunho de um homem que viu a glória de Jesus, viu a majestade de Cristo, viu o seu resplendor, seu rosto brilhante como o sol, suas vestes alvas como a neve, brilhando de brancura. Ele diz: nós não inventamos nada, eu vi a majestade dele e eu ouvi a voz que veio dos céus, do Pai, dizendo: este é o meu Filho amado. Este é o evangelho que nós cremos e pregamos, de um Jesus real, de um Jesus poderoso, de um Jesus santo, doce, amoroso, justo, fiel e verdadeiro. Não é fábula, não é brincadeira, não é lenda, não é mito. Você pode acreditar em Cristo, você pode crer nele, que ele é real, ele não é lenda, ele não é mito, ele é o Senhor, ele é o Rei da Glória, e ele voltará em breve para buscar a sua noiva, você, a sua igreja amada e adorada. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Eu gosto muito do testemunho de Pedro. Eu vi a sua majestade. Eu ouvi a voz que veio da glória magnífica. E você pode ter experiências assim também. Você pode ter, meu irmão. Você pode ter vislumbres claros do reino de Deus na sua vida. Por isso, eu louvo a Deus por essa semana de oração que vocês vão ter
como tem todo o princípio do mês, semana da primícia, quero desafiar você a estar aqui e buscar ao Senhor. Mostra-me a tua glória. Mostra-me a tua glória na minha vida, na vida da minha família, da minha célula, desta igreja. Deus quer revelar a glória dele nesta igreja. E Deus vai revelar a glória dele, a glória do reino de Deus, que é um reino de abundância, que é um reino de alegria, que é um reino que invade as trevas e conquista almas para o Senhor Jesus. E eu quero, terminando esta palavra, dizer para você que você tem os meios da graça para você, junto com a oração, acrescentar outras práticas que vão te abrir vislumbres, cenas maravilhosas do reino de Deus para a sua vida, para seu enlevo e crescimento espiritual. Porque quando você tem experiências como estas, você fica mais solidificado na fé, mais sábio, mais firme, mais determinado, mais ousado, mais inspirado. Então, os meios da graça, meus irmãos, são mecanismos, meios, por onde você pode ter acesso a estas coisas maravilhosas que Deus diz na sua palavra. Vocês já chegaram a Jerusalém Celestial, a cidade do Deus vivo. Quando vocês partirem deste mundo, a entrada nesses lugares vai ser imediata. Vai ser imediata. Não vai ter São Pedro na porta, não vai ter caminho, é imediato. Você partiu daqui, você abre os seus olhos na Jerusalém Celestial. Mas agora, enquanto estamos nesse tabernáculo, que não pode participar dessas realidades espirituais, que carne e sangue não herdam essas coisas, diz Paulo escrevendo a 1 Coríntios capítulo 15. Mas você pode ter acesso a essas coisas, a essas realidades, a essas bênçãos. Primeiro pelo caminho da oração, é o primeiro meio da graça. Meios da graça são meios que desde John Wesley ele ensinava a igreja como crescer na graça e no conhecimento de Cristo, usando os meios para isto. E o primeiro meio, sem dúvida nenhuma, é a oração. Me desculpe, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas cujo prazer é a lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, cujas folhas não deixam de ficar verdes, que dá fruto na estação própria. Tudo quanto fizer, prosperará. Então, o primeiro meio da graça é a palavra de Deus. Leia a palavra, medite na palavra, memorize a palavra, fale segundo a palavra, pense como a palavra nos manda pensar. Se alimente da palavra, coma a palavra. Segundo meio da graça, de crescermos na graça e no conhecimento de Jesus, é a oração. Já falamos sobre como a oração era determinante na vida de Jesus. Sempre que ele orava,
coisas tremendas aconteciam logo em seguida. Terceiro meio da graça é o jejum. Separe tempo para jejuar semanalmente. Ore pelos seus pedidos, ore pela sua igreja, ore pela sua célula, pela sua família. Certa casta de demônios não sai senão à força de jejum e oração. Eu, pela graça de Deus, expulsei muitos demônios na minha vida. Mas, desde que eu me converti a Cristo, eu jejuava constantemente, continuamente. E toda a primeira semana do ano eu dedico a Deus em jejum e oração. Toda a primeira semana do ano dedico ao Senhor um tempo de jejum e oração. A última vez foi por 6 dias consecutivos. Isso nos renova, nos fortalece, nos dá poder, nos dá autoridade. Quarto meio de crescermos na graça e no conhecimento de Cristo é o louvor e a adoração. Louvor é uma arma tremenda de conquistarmos vitórias, de impingirmos derrotas a Satanás e seus anjos, como está em 2 Crônicas 20, naquele episódio de Josafá, como Paulo e Silas, em Atos 16, 25, orando e cantando louvores, e de madrugada veio aquele terremoto tremendo, que sacudiu aquela prisão, abriu todas as celas, e Paulo e Silas pregaram o evangelho, salvaram aquele carcereiro. Outra arma poderosa, meio da graça para você crescer em Deus, é a comunhão no corpo. É fazer o que vocês estão fazendo hoje aqui. Não perder cultos aos domingos. Domingo é dia do Senhor, é o primeiro dia da semana, é o dia que Jesus ressuscitou. É o dia consagrado à adoração ao Senhor. Não perder as suas células, a reunião das suas células. Há poder ali. Cristo está presente, como nós vimos em Atos 4, 31, quando a igreja reunida orou, aquele lugar tremeu, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam a palavra de Deus com muita ousadia. Comunhão, o sexto meio é a comunhão no sacramento do sangue e do corpo de Jesus, como vocês vão tomar hoje aqui. É uma vez por mês. Não perca este culto por nada na sua vida. Eu acho incrível como muitos cristãos dão pouca importância a este culto, onde ele pode, uma vez por mês, participar da carne e do sangue do Senhor Jesus Cristo. Eu não perco este culto por nada, pela graça de Deus. E isto eu tenho provado na minha vida, os efeitos disto. Porque Jesus disse: quem de mim se alimenta, por mim viverá. E o último meio de crescer na graça e no conhecimento de Cristo é falar em línguas. Falar em línguas. Você que tem este dom, use este dom para se edificar a si mesmo, como Paulo escreve em 1 Coríntios 14, 4. Fale em línguas, fale em línguas, fale em línguas, e você vai edificar a sua fé. E com esta fé edificada, junto com a palavra, junto com a oração, com o jejum, com o louvor e adoração, com a comunhão no corpo de Cristo, com a comunhão no sacramento, você terá acesso a estas maravilhosas realidades que a palavra de Deus diz que nós já chegamos.
Nós já chegamos. Você não está longe, você está muito perto de todas essas realidades. Você já chegou, meu irmão. Sua viagem já terminou. Você já chegou. Você está às portas do reino de Deus. Haja, tome posse, pratique esses meios da graça. E você vai ver, num determinado dia, num determinado momento, essas portas se abrirem. E você vai ter acesso a essas realidades espirituais maravilhosas que o Senhor tem para você, para toda a igreja, para enriquecer a para enriquecer a sua vida, para você ser um cristão cheio de fé, de autoridade, de ousadia, que não vai se deixar levar por nenhum vento de doutrina, mas que vai ficar firme no Senhor. Passarão os dias e você continuará firme, e o seu testemunho alcançará muitas vidas, e por sua causa muitas vidas serão salvas e virão aumentar esta igreja. E a glória de Deus estará aqui. A glória de Deus estará aqui. O reino de Deus se manifestará neste lugar poderosamente, em nome de Jesus. Vamos participar agora da ceia do Senhor, sob a liderança do meu amigo pastor Valmir. Que faremos, pois, irmãos? Que faremos, comunidade da graça? Que privilégio você ouvir esta mensagem. Que privilégio. Alex, você consegue editar esta mensagem para colocar nas mãos de todo este rebanho? Quando? Hoje. Ainda hoje você vai receber esta mensagem. Não só no YouTube, mas através dos meios de redes sociais. Para você ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir mais uma vez. Veja o que você ouviu. Evangelho puro e simples. O evangelho que está à minha e à sua disposição. E hoje você vai tomar a ceia. Você vai tomar a ceia como? Ignorando tudo que o Senhor já fez? Quando você tomar parte do pão e do cálice, você deve dizer: Senhor, tudo isto já está à minha disposição. Tenho acesso à tua palavra. Posso orar. O Espírito Santo vai abrir os meus olhos e revelar Cristo ao meu coração. É com este entendimento que eu quero convidar os líderes de célula a tomarem agora a bandeja com o pão. Peço que peguem a bandeja com o pão. Somente os líderes de célula. Vocês
notaram que eu faço questão de promover o culto de ceia em célula, porque eu acredito que é neste ambiente de grupo em que nós vamos renovar mais uma vez no nosso coração a obra que Jesus realizou naquela cruz a nosso favor, quando tomamos o pão e depois do cálice. Nós vamos estar declarando que somos um com Cristo, que quando Ele morreu, nós morremos com Ele, e que quando Ele ressuscitou, nós ressuscitamos em novidade de vida. Tome sempre a ceia com este entendimento e revelação do que você está fazendo. E aproveite este ambiente para você dizer: Senhor, é isto que eu espero mesmo quando eu medito na Tua palavra, quando eu oro, quando eu me encho do Teu Espírito. Senhor, eu quero ser um cristão que faz a diferença na minha geração. Que isto que ouvimos nesta noite não fique apenas no nosso intelecto, mas que desça no nosso coração. Tomando a bandeja com pão, Jesus, depois de ter ceado com os discípulos, Ele partiu o pão e disse: este é o meu corpo partido por vós. Tomai e comei. Pois todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Este sacramento deveria ser feito não apenas no primeiro domingo. Nós deveríamos, todo encontro de célula, tomar a ceia juntos, como igreja de Deus, como família espiritual. Chegará um dia em que esta comunidade promoverá isto. Eu creio. Estamos trabalhando, estamos fortalecendo os líderes, e eu creio que chegará um momento em que a célula terá presença de Jesus, propósito do encontro e o poder dele manifesto, cada vez que nós nos encontrarmos. Agora, aproveitando o assunto que foi trazido e o desafio desta noite, você acha que deveríamos nos ausentar nesta semana de oração? Você acha que nós deveríamos ter outro compromisso, outra agenda, que não a de virmos para este lugar e orarmos juntos e buscarmos essas revelações, como foi tão clara para aqueles discípulos que se tornaram apóstolos? Por favor, mais do que qualquer outro compromisso, se organize para estar aqui. Se organize para estar aqui uma hora da sua agenda de cada dia desta semana. Ela vai fazer a diferença na vida de todos nós. Pai, eu consagro o pão, representando Jesus, que quando foi levantado do madeiro, atraiu a humanidade, atraiu todos os homens, para que na sua morte morrêssemos para nós mesmos. Tomamos o pão com esta consciência e entendimento. Participamos da tua carne, declarando que naquela morte nós estávamos ali, morrendo para nós mesmos, morrendo para a velha natureza,
morrendo para as debilidades, para os traumas, morrendo para aquilo que nos escravizava, o pecado. Morremos juntamente com Cristo, e por isso celebramos a nossa morte, celebramos a inclusão da nossa morte naquela cruz juntamente com Cristo, e participamos dela com alegria e gratidão no nosso coração, em nome de Jesus, amém. Eu quero convidar você a distribuir o pão, e quando você distribuir a todos, você dê instrução para que de 2 em 2, duplas, de 2 em 2, mesmo sentados, você compartilhe o desafio que você recebeu nesta noite, da oração e as realidades que esta oração produz, desafiando seu irmão, dizendo: olha, isto está à nossa disposição, isto é para nós, não é utopia, é algo verdadeiro. E depois que você fizer isto, ore juntamente com seu irmão. Primeiro você compartilha, coma o pão e ore em duplas. Façamos isso então. Distribua o pão. Distribua o pão. Enquanto você vai distribuindo o pão, você que está recebendo, vá participando dele. Vá participando, vá comendo deste pão. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Você ouviu nesta noite? Você ouviu? Você que está recebendo o pão, vá comendo dele. Vá comendo, vá participando. Vá participando. Não é preciso você esperar que todos recebam. Você que já recebeu, vá participando. Vá comendo. Vai declarando no seu coração: eu estou crucificado com Cristo. Eu estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo na carne, no meu corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Vá declarando isto, você que está se alimentando do pão vivo que desceu dos céus. Vá comendo deste pão, vá se alimentando da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Vá fazendo isto e depois ore junto com este irmão da sua célula, dizendo: eu quero, eu desejo, eu anelo, através da oração da palavra, receber revelação do alto sobre a minha vida, para que a minha vida seja ainda mais parecida com a vida dele, menos de mim e mais dele. Vá orando, você que já se alimentou, vá orando agora, dizendo: eu desejo, junto com o meu irmão, junto com a minha esposa, com o meu marido, ter essas experiências que eu ouvi nesta noite. Senhor, eu desejo o mesmo. Tu não fazes acepção de pessoas. Tu és imutável. Os mesmos efeitos da tua palavra na vida daqueles homens são os mesmos efeitos na minha vida nesta noite. Senhor, é por isso que eu participo desta ceia, com entendimento e revelação da tua palavra sobre o meu coração. Espírito Santo de Deus, torna cada um de nós estes homens e mulheres espirituais. Torna-nos sensível à oração e à palavra.
a comunhão com o Espírito Santo. Oh Senhor, que privilégio a tua igreja possui de receber revelação da tua glória, experiências insondáveis de Cristo manifestando na nossa vida e em nosso meio. Ah, Senhor, é por isso que nós participamos juntos, celebramos juntos, Senhor, a nossa inclusão na tua morte naquela cruz. E da mesma forma, como discípulos dele, como membros do corpo, agora que declaramos mortos com Cristo, nós celebraremos no poder do seu sangue, o sangue que, vertido naquela cruz, fala de uma nova aliança, nova vida. Neste sangue agora eu e você temos acesso através da palavra, da oração, da ação poderosa do Espírito Santo. Quando você tomar o suco de uva, quando você tomar o cálice em suas mãos, você estará dizendo: agora Cristo é a minha vida. Cristo é a minha vida. Ele, o ressurreto, vive em mim. Ele agora veio viver novamente a sua vida em mim e em você. Peço que os líderes tomem nas mãos o cálice, jarra com o suco. Ergam bem alto e digam assim, todos digam em voz alta: obrigado, Senhor, pela tua ressurreição, que me incluiu neste plano maravilhoso de me dar uma nova vida, de me tornar semelhante a ti. Bebo do cálice, declarando que já sou uma nova criatura, que eu recebi um novo coração, que o meu espírito foi vivificado e que o Espírito Santo habita em mim. Celebro nesta noite, ao tomar o cálice, a vida de Cristo. Amém. Amém. Vamos celebrar juntos, repartindo o cálice. Da mesma forma como você repartiu o pão, meu amado, você agora reparta o cálice com os membros da sua célula. Enquanto nós vamos ouvindo este som celestial que o Fernando vem preparar aqui para cada um de nós. Obrigado, Fernando. Você é um homem sensível. Você é um discípulo de Jesus. Você é um homem amado por Deus e por todos nós. Você que já tomou o cálice, mesmo sentado, vai erguendo suas mãos aos céus, vai adorando ao Senhor nesta hora, vai adorando ao Senhor, vai exaltando e glorificando o Filho de Deus.
Se você já tem o dom de falar em línguas, glorifique a Deus. Fale em línguas, edifique-se e glorifique ao Senhor pela vida dele agora em sua vida. Vamos encher este ambiente de adoração, de louvores, de gratidão ao Senhor. Erga sua voz, cante, exalte. Vamos salmodiar, vamos bendizer, vamos glorificar, vamos exaltar o Cordeiro Santo de Deus. Celebramos o teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida do pastor Antunes, canal que o Senhor usou nesta noite para falar com todos nós. Recompensa, Senhor, o teu filho, que ele seja, Senhor, renovado e fortalecido, e que ele, Senhor, possa ter ainda mais revelação de ti, e que ele, Senhor, com toda a sua casa, continuem, Senhor, o ministério que o Senhor confiou a eles. Prospera, Senhor, a vida, a família e o ministério do meu irmão. Guarda, Senhor, a saúde. Guarda a sua entrada e a sua saída desde agora e para sempre, meu Deus. Continue ele sendo este profeta para ti, Senhor, nesta nação e na comunidade da graça. E nós, Senhor, somos muito gratos por tudo que ele representa para ti e para a comunidade, Senhor. Um testemunho, Senhor, que não há nenhuma mancha, não há nada, Senhor, que condene suas práticas de vida, de esposo, de pai e de pastor. Pelo contrário, Senhor, tua palavra diz que nós devemos considerar em honra. E o Senhor sabe o quanto eu o considero, Senhor, e quero honrá-lo, assim como tenho honrado o pastor Carlos Alberto. Quero me manter assim, Senhor, até aquele dia. Obrigado por este rebanho, Senhor, que o Senhor tem dado a mim o privilégio de pastorear. Rebanho este, Senhor, que eu amo e tenho dado a vida por ele. Senhor, conserve, fortaleça e prospere este rebanho, Senhor, em todas as áreas. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé? Vamos agradecer ao Senhor Jesus pela vida do pastor Antunes e da pastora Wanda. Vamos fazer isso? Obrigado, meu pastor e amigo. Sabe quando eu falo para vocês líderes no curso de treinamento sobre o pastor que me ensinava e me desafiava a memorizar os versículos da palavra? É ele. Se eu sei alguns versículos, se eu me tornei estudioso e desejoso de conhecer mais a palavra, foi através do ministério dele.
Eu tenho muita gratidão por você, viu, amigo precioso. Quantos anos você está, Antunes? 73 anos. Você é uma benção. Eu quero chegar aos 73 como você, servindo a Deus com fidelidade e inteireza de coração, fiel a Deus, a sua esposa, sua família, ao seu pastor e à comunidade da graça. Você é um estímulo para o meu ministério. Você é inspiração para esta geração que vem te ouvindo nestes anos todos e aqueles que vão te ouvir muito mais. Amo você. Amo você. Antunes sabe do que eu estou falando e sabe que é sincero o que eu estou falando para ele. E você que veio aqui nesta noite, muito obrigado. Louvo a Deus pela sua vida. Viu, Rosângela? Viu, Eliseu? Você é muito amado, Eliseu. Precioso, Elisângela querida. Gente do meu coração, como você. Eduardo, Judite, Wagner, Roseli. Ficaria falando o nome de cada um de vocês. Vocês são queridos e preciosos. Sou um pastor muito privilegiado de poder ter um rebanho como este. Você já olhou quem está do seu lado? Diga, você é ovelha do pastor desta igreja. E ele ama você. Ele ama você. Dê um abraço neste irmão. Diga, olha, amanhã vamos juntos orar e buscar a Deus. E realidades espirituais virão sobre nós. Forte abraço no seu coração. Deus abençoe você. Graça e paz. Graça e paz. Graça e paz. Deus abençoe você.